Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana teremos uma semana bastante concorrida em termos de indicadores macroeconómicos. Começamos esta segunda-feira sem grandes dados, como é habitual às segundas-feiras. No entanto, tivemos aqui os dados da produção industrial alemã, que saíram melhores que o esperado. E também, no decorrer da semana, teremos aqui dados importantes, nomeadamente aqui o índice de confiança empresarial, NAB, referente ao mês de março na Austrália, na terça-feira. Depois, na quarta-feira, o dado mais importante da semana, a decisão então de taxa de juros por parte da Nova Zelândia às 3, e depois então o dado mais importante da semana, a inflação nos Estados Unidos referente ao mês de março às 13h30, em que iremos fazer, aliás, um webinar especial de acompanhamento a esta decisão. Depois teremos ainda nesse mesmo dia decisão também de taxa de juros por parte do Banco do Canadá. É esperada uma manutenção da taxa nos 5%. Depois teremos as minutas da última reunião da FOMC do mês de março às 19 horas, ainda na quarta-feira, portanto será o dia em que teremos mais dados importantes. Depois, quinta-feira, também teremos a reunião do BCE, em que se espera uma taxa inalterada também nos 4%, e teremos aqui o PPI e o Core PPI também nos Estados Unidos, bem como também a conferência de imprensa, e depois teremos também a balança comercial na China, referente então ao mês de março às 23 horas. Na sexta-feira também é um dia com vários dados importantes. O HICP alemão será divulgado da parte da manhã. Depois também teremos a produção industrial e o PIB no Reino Unido. Teremos também aqui HICP em vários países, portanto França, Espanha também, e nos Estados Unidos os dados da Universidade de Michigan, sentimento do consumidor e perspectivas de inflação a 1 e a 5 anos. E também teremos o início da earnings season, portanto com a divulgação então de bancos nesta primeira semana. Portanto, será, lá está, mais uma vez, uma semana recheada de dados macroeconómicos, com o início da earnings season, a começar então pelos grandes bancos, pelos bancos de investimento, e com várias decisões de taxas de juros. Portanto, já vimos então o Canadá, também aqui a Nova Zelândia, o BCE e os dados também da inflação então nos Estados Unidos. Olhando para os mercados, o petróleo, quero dizer, abriu hoje então em forte queda, com um gap em baixa, da parte da manhã caía mais de 1,20%, isto depois de notícias sobre o potencial alívio nas tensões no Médio Oriente. Israel decidiu retirar algumas das suas tropas do sul da faixa de Gaza, cerca de 6 meses após o início do conflito, e por outro lado o Irão continua a ameaçar Israel, embora tenha dito também que poderia desistir da ideia caso Israel terminasse com o conflito em Gaza. Portanto, esta semana haverá aqui uma decisão. Para já poderá ser alcançado então um cessar-fogo temporário durante esta semana, com o Hamas e Israel a enviar então representantes para as negociações no Egito. E isso poderá trazer aqui algum alívio aos preços do petróleo. Depois temos tido aqui vários bancos de investimento a preverem que o petróleo possa subir acima dos $100 por barril. O Bank of America referiu mesmo que se o petróleo subir acima desse nível de referência, os bancos centrais podem abandonar então os cortes nas taxas este ano, porque a inflação irá disparar. E o Goldman Sachs afirma que espera que o petróleo se mantenha abaixo dos $100 por barril. Vamos ver, de qualquer das formas, para já recuperou aqui bastante durante a madrugada, apesar do gap em baixa, e agora está a voltar outra vez para baixo. Ainda no campo das commodities, o petróleo fez aqui um novo máximo esta madrugada, nos 2.350, corrigiu um pouco até ao nível dos 38.2, está aqui a aguentar-se. Vamos ver se continuará a corrigir um pouco mais ou se irá partir então para novos máximos, como tem sido feito até agora. Portanto, sempre que faz um novo máximo, corrige e depois dispara, corrige e depois dispara, corrige e depois dispara, e agora está então na fase de correção. A prata nos 27,80, também aqui a consolidar depois de ter feito um novo máximo esta madrugada, muito parecido com o gráfico do ouro, aliás, portanto a análise é semelhante. O VIX mantém-se aqui no seu range, entre os 13,70 e os 16,20 aproximadamente, portanto mantém-se aqui no range, está no limite superior do mesmo. As T-Notes e as Bunds continuam para já a cair, e temos também aqui nas restantes commodities o gás natural, que voltou então a cair. Eu continuo a dizer que o gás natural irá registrar aqui um mínimo de 19,2, voltou para baixo depois de uma forte correção no princípio deste mês, na semana passada, voltou então a cair. Eu acredito que possa então continuar
a sua trajetória descendente. O cobre continua muito forte, portanto, com os índices também fortes. O cobre tem uma correlação direta com o mercado acionista, portanto, tende então a valorizar quando as ações também valorizam. Continua então a sua escalada ascendente. Depois temos também aqui nas agrícolas o milho bastante lateral, o trigo também lateral, apesar de estar aqui numa ligeira tendência de subida, parece mais aqui uma figura de continuação, portanto aqui um canal que, se for quebrado em baixa, poderá despoltar um movimento agressivo em baixa por parte do trigo. E o café, que caminha para atingir então o target teórico deste triângulo, portanto não está muito longe do mesmo acontecer, portanto subir aqui mais 2,7% para atingir a zona dos $220. No mercado acionista, começando aqui então pelo mercado europeu, o DAX segue então aqui a recuperar, portanto na semana passada caiu bastante, depois no final da semana consolidou e agora iniciou a semana aqui a recuperar um pouco em alta. A tendência de longo prazo é de subida, como é óbvio, de curto prazo continua a ser de descida e atenção aqui a esta linha de tendência, portanto se for quebrada poderá despoltar aqui um sinal de entrada a longo no DAX ou então, se reagir aqui em baixa, poderá vir outra vez testar os mínimos feitos na semana passada. O IBEX também numa fase de consolidação. Atenção também aqui a este gap em baixa, poderá ter ativado aqui um duplo topo de 175 pontos aproximadamente, o que teoricamente poderá levar aqui o IBEX para a zona dos 10.735 pontos. Depois o CAC na zona dos 8.113 continua também a cair, o gráfico está parecido com o do DAX, portanto está a corrigir em alta deste movimento de queda. FTSE também a consolidar, Eurostock 50 parecido também com o gráfico do DAX e do CAC, portanto, também a corrigir em alta do forte movimento que teve na semana passada. O S&P 500 também a consolidar, o Nasdaq também, o Dow Jones está aqui com uma cunha, atenção que se esta cunha for quebrada em alta, poderá dar continuidade a este movimento corretivo que iniciou no final da semana passada, em alta, e o Russell 2000 que na semana passada acabou por anular então a quebra do range, voltou para dentro do mesmo e está neste momento na zona dos 2079. No mercado cambial, o dólar hoje está bastante forte. No entanto, as moedas mais fortes são aqui o AUD e o NZD, portanto, as moedas relacionadas com o risco. Do lado das mais fracas temos as moedas tipicamente relacionadas com aversão ao risco, portanto, CHF e também o Yen. Portanto, AUD e Yen, NZD e Yen são pares interessantes para negociar, com o Yen realmente muito fraco, ou então os pares também com o CHF. Dólar CHF, por exemplo, também poderá ser um par interessante para negociarmos, com o dólar bastante forte no dia de hoje. Está aqui numa fase de consolidação, mas se a consolidação for quebrada, poderá ser interessante então para entradas longas. Também o euro-franco suíço continua aqui a subir. Cá está o Yen então bastante fraco, portanto dólar-Yen a disparar, Libra-Yen também, Euro-Yen também, e temos também aqui os pares com o AUD e o NZD, portanto o Euro-AUD a vir para baixo com muita força, também aqui o Euro-NZD a cair com força, e temos também em relação ao dólar, AUD-USD e NZD-USD a recuperarem, depois de uma forte subida vertiginosa no início da semana passada, depois corrigiu no final da semana e agora está então em fase de consolidação. Em relação ao dólar index, recupera, depois das quedas que teve aqui no princípio da semana passada, recupera um pouco em alta, neste momento nos 104,13. Reagiu em alta precisamente aqui neste mínimo relativo. E portanto temos aqui o Euro-USD e também o Cable em fase então lateral. Olhando para o mercado de criptomoedas, sentimento bastante positivo no dia de hoje, Bitcoin valoriza mais de 4% e volta a negociar aqui perto dos $72.000. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.